Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camille, esse é o Camilioteca, e estou aqui para fazer o segundo vídeo de promessas para 2026. Então, o último vídeo que saiu aí foram as promessas de mangás, e nada mais justo do que fazer aqui uma lista com 12 livros para ler durante este ano, não é mesmo? A gente já tá aí na metade de fevereiro, então tecnicamente essa lista está um pouco meio atrasada, mas a gente vem aqui prometer, ok? E eu vou precisar fazer um adendo, porque eu já tinha gravado esse vídeo antes, e aí aconteceram alguns problemas que eu estou aqui tendo que regravá-lo. Só que nesse meio tempo, eu acabei já lendo uma das promessas, vocês vão estar sabendo, porque é o quê? Estou prometendo e estou tentando cumprir, ok? Mas antes de irmos para a lista, eu queria comentar que eu gosto de fazer essa grande tibiara anual, única e exclusivamente porque eu tenho muitos livros, gente. E querendo ou não, com o tempo eu acabo às vezes focando muito mais nos lançamentos e em livros novos do que no que eu tenho aqui na estante. E toda vez que eu paro pra limpar a estante, eu tenho o sentimento de olhar e pensar, caramba, eu tenho muito título legal aqui que eu ainda não li. Então, esse é um exercício pra olhar pro que eu já tenho e o que tá parado aqui faz um ano ou 5 e tentar dar prioridade para esses livros e lembrar que eles existem. Então, eu espero muito cumprir, tanto com a lista de mangás quanto com a lista de livros, porque são títulos muito especiais e são títulos que, antes deles chegarem na estante, eu tava tipo assim, eu quero ler isso aqui pra amanhã. Aí chegou na estante e ficou pra sempre ali, né? Mas vamos ao que interessa. Então, pra começar essa lista, eu quero começar com 2 livros de autores que eu estou num projeto pessoal, basicamente, pra tentar ler, que é uma das prioridades desse ano. Como vocês já sabem, um dos projetos aí é os livros do Stephen King. Eu já estou há alguns anos fazendo isso. Esse ano o romance seria A Zona Morta. Entre A Dança da Morte, que foi o último lido, e A Zona Morta, existem algumas coisas. Por exemplo, se eu não me engano, existem outros 2 títulos, que é As Sombras da Noite, que é uma coletânea de contos, e existe A Longa Marcha, que saiu pelo pseudônimo de Richard Bachman. E aí eu fiquei pensando se eu ia seguir a lista de pseudônimo ou se eu ia fazer as antologias também nessa ordem. Eu decidi que a minha prioridade vão ser os romances que saíram no nome do King mesmo, até porque eu já tinha deixado passar, se eu não me engano, 1 ou 2 títulos que tinham saído no nome de Richard Bachman. Então eu acho que desse jeito vai acabar sendo mais confortável para mim. Porém, uma informação sobre é que As Sombras da Noite é uma coletânea de contos relacionados a Salem e Dança da Morte. Então eu estou bem curiosa, talvez eu tente encaixar antes de pegar realmente A Zona Morta, ou eu pegue depois, mas eu tenho interesse de ler essa coletânea, porém o objetivo do ano vai ser A Zona Morta. Esse ano eu queria muito ler mais de um título do King, porque se eu continuar do jeito que eu estou, eu não sei quando eu vou conseguir alcançar os livros atuais, porque é uma lista, né? Realmente é uma lista. O que eu sei sobre A Zona Morta, tá? Esse livro aqui, ele é de 78, eu acho, algo assim. Então eu ainda nem estou nos anos 80 dos livros do King, mas eu sei que a gente vai ter um personagem principal que acorda de um coma e descobre que ele tem o poder de ver o futuro, o passado e o presente das pessoas. Então, eu não sei muito como isso vai ser desenvolvido aqui. Do meu ponto de vista, é um tema que já foi colocado em muitos e muitos livros, mas considerando que é um livro de 78, acredito que na época não era uma coisa tão comum. Assim como os outros livros do King, que a gente vai ter uma coisa que envolve o fim do mundo, porque, né, é uma vibe que ele gosta, aparentemente, porque é meio frequente nos livros dele. Então, seguindo nessa lista de autores que eu quero muito conhecer a escrita, eu não poderia deixar de colocar Clarice Lispector. Eu ganhei o box faz, eu acho que uns 2 anos. Já faz um tempo que ele tá na estante, eu sempre tive muita curiosidade de ler coisas da Clarice, mas eu nunca sentia que era efetivamente o momento para aquilo. Coisa essa que mudou este ano, e eu tô muito curiosa. Ano passado eu já vinha com esse sentimento, essa vontade de ler, e eu acabei pegando um dos contos de Laços de Família para ler, porque eu vi que existia aí uma indicação sobre ser um bom texto para conhecer a Clarice, e eu gostei bastante, senti
que é uma coisa um pouco distante da minha zona de conforto, mas não significa que é difícil ou desinteressante, muito pelo contrário, fiquei muito curiosa para ler mais coisas dela. E aí, esse ano eu resolvi colocar um romance. Eu estou bem na dúvida entre Água Viva e A Hora da Estrela. Acabei trazendo aqui Água Viva só para exemplificar, ok? Mas pode ser qualquer um desses dois títulos. O meu objetivo nada mais é do que ler um livrinho inteiro, inclusive livrinho porque eles são extremamente curtos, mas tenho a impressão de que serão impactantes. Sempre que eu vejo comentários sobre quem lê Clarice, as pessoas que gostam falam com uma paixão muito, muito grande, assim. E eu quero muito ter esse sentimento, eu tenho muita curiosidade de entender de onde vem esse sentimento tão aflorado que as pessoas compartilham. Tentar entender um pouco dessa grande figura da literatura que é a Clarice Lispector. Eu espero muito, muito, muito gostar. Eu tô muito ansiosa para este momento aqui. E eu não sei nada sobre ambos os livros. Eu não sei nada sobre nenhum livro da Clarice, praticamente. Então, eu não li a sinopse nem para dar um contexto para vocês, porque eu quero que continue assim, até o momento de eu pegar esses livros e conhecer essas histórias. Aí, já que estamos falando de coisas um pouco fora aí da minha zona de conforto, vamos continuar com o que eu gostaria de não deixar passar esse ano, que é ler algum clássico, principalmente algum clássico da minha coleção da Antofágica, porque eu venho colecionando esses livros por um interesse em ler e conhecer essas histórias tão faladas e que já foram referenciadas tantas vezes, mas eu sempre acabo deixando para pegar depois, e um que eu estava obcecada para ter e para ler antes de comprar foi A Letra Escarlate, esse livro que já foi referenciado tantas vezes na cultura pop. E assim, eu acho que duas das coisas mais memoráveis para mim é Easy A, né, o filme com a Emma Stone, e, claramente, New Romantics, música de Taylor Swift, sabe? Então como é que eu não vou ler isso aqui? Eu precisava chegar nesse clássico em algum momento. E eu acho que é um dos clássicos que eu mais tenho expectativas de tirar uma experiência positiva. Eu sempre acabo dando prioridade em colecionar clássicos e ler clássicos nas edições Antofágica, porque eu acho que tanto a tradução deles quanto o cuidado que eles têm durante a edição e montagem do livro é muito visível. Eu normalmente costumo gostar bastante dos textos que acompanham a história, e também, eu não sei se todo mundo sabe, pode ser que não, mas sempre vem essa partezinha aqui atrás, que dentro tem um QR Code, e eles disponibilizam videoaulas de pessoas que se aprofundaram, seja nesse clássico ou na área, para explicar um pouco mais do contexto, das consequências também dessa história na época. Então é muito legal, porque é um conteúdo muito completo para quem quer aprofundar além de só a história do clássico. E o que iremos acompanhar em A Letra Escarlate? Aqui atrás a gente tem um quotezinho muito bom. Ao cometer adultério, uma mulher descobre que o julgamento da sociedade marca mais que o pecado. Então aqui a gente vai ter essa mulher que engravida de um homem que não é seu marido, num momento em que adultério é considerado crime, e ela recebe a punição de carregar esse A sempre visível e como um símbolo da vergonha que ela cometeu e da vergonha que ela deve sentir. Então é um livro que vai falar sobre como algumas coisas são julgadas e têm pesos diferentes, única e exclusivamente porque quem cometeu é uma mulher. A gente vai ver aí essas diferenças. E também sobre como alguns comportamentos e algumas vergonhas são impostas principalmente para mulheres. E a gente vai ver aí essa personagem que tem que carregar esse símbolo da vergonha, mesmo que não necessariamente ela se sinta desse jeito sobre os atos que ela cometeu. Eu quero muito ver como vai ser a construção desse clássico e de como essa mulher vai se portar diante dessa condenação. E eu imagino que a gente vai ter pontos aqui como hipocrisia da sociedade, como uma mulher é muito mais julgada do que homens, e isso acontecia naquela época e continua acontecendo. Então eu quero ver também o quão atual algumas coisas que estão aqui são. Acabei selecionando ele também por ter todas essas referências que já foram feitas na cultura pop e em outros livros também. Então é sempre legal ver e conhecer de onde surgiram algumas dessas referências, não é mesmo? Aí, seguindo nesse assunto sobre livros protagonizados por mulheres, que também é uma coisa que
foi muito frequente no meu 2025 e eu me vi muito feliz em fazer essas leituras, eu também acabei colocando isso como uma meta meio que indireta para eu continuar tendo um foco nesses livros que tendem a me envolver completamente, e um dos que eu estou muito ansiosa e eu não podia deixar de fora dessa lista é O Caderno Proibido. Esse livro é de uma autora ítalo-cubana, se eu não me engano, exatamente. E esse livro aqui nada mais é que um livro diário, que é uma coisa que sempre me deixa muito curiosa, porque acaba sempre tendo um tom meio intimista. A nossa protagonista aqui é uma mulher que mora em Roma em 1950 e ela acaba comprando um caderno, mesmo assim, na ilegalidade mesmo, e faz dele o seu diário. Então aqui a gente vai acompanhar ela no primeiro momento criando esse espaço para comentar sobre a vida de esposa, a vida de mãe, e aos poucos ela também expandindo isso para ser um espaço onde ela, além dessas coisas e desses rótulos, pode ser uma mulher e pode ser alguém que tem gostos, que tem vontades, que tem interesses e que vai descobrir a sua própria identidade na escrita desse diário. Então, é um livro que parece curtinho, muito rapidinho de ler. E eu, desde que eu ouvi falar sobre esse livro, eu tenho muito o sentimento de que aqui vai sair um favorito, ou pelo menos uma leitura que vai me deixar obcecada, pensando nela por muito tempo. Então, eu fiquei muito interessada recentemente, inclusive eu vi a Tati Leite do Valer um Livro indicando um outro título dessa mesma autora, e ela falou que para ela foi mais interessante do que O Caderno Proibido, e eu já fiquei meio, será que eu mudo? Mas não, esse aqui já está aqui na estante, ele não tá há tanto tempo, mas tá aqui esperando, então darei prioridade para ele, e dependendo de como for essa leitura, eu com certeza vou colocar nas minhas prioridades o outro livro da autora. Aí, seguindo nesse tom de livros um pouco mais intimistas, livros com personagens mulheres, e um pouco fora da minha zona de conforto também, eu coloquei aí para essa lista Só Garotos, da Patti Smith, que é um livro de não ficção. Eu estou com ele aqui na estante desde a Bienal de 2024, tá? E por que eu me interessei tanto sobre esse livro? Novamente, Taylor Swift tem uma pontinha de culpa, tá? Porque quando saiu The Torture, ela cita a Patti Smith em uma das músicas. E eu fiquei muito curiosa com aquela citação. Ela já tinha citado a Patti Smith em outras situações também. E esse livro também é um dos livros que meio que falam que a Taylor Jenkins Reid utilizou para escrever Daisy Jones and the Six, que é um livro que eu sou completamente obcecada. Eu gosto muito de Daisy Jones, por mais que eu ache todos os personagens insuportáveis, eu gosto muito daquela história. E aqui a gente vai ter um livro de não ficção que vai contar sobre essa construção da fama e sobre a vida dessas duas pessoas antes de se tornarem famosas e durante esse boom aí na carreira. A gente vai acompanhar aqui a Patti Smith e o Robert Mapplethorpe, eu não sei se esse é o nome dele exatamente, mas que era um fotógrafo muito conhecido e que eles foram um casal durante uma grande época aí, nos anos 60 e 70. Eu acho muito interessante ver essa construção de fama. Eu imagino que a gente vai ter um pouco aqui em Só Garotos. E também porque eu tenho gostado muito de ler não ficção, e principalmente não ficção que tem aí essa abordagem autobiográfica. Acho que são livros muito interessantes. Eu tô com alguns outros para ler, inclusive um deles que eu não li na época que saiu é Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. E talvez eu chegue lá esse ano, talvez não, mas esse aqui vai ser a prioridade do não ficção deste ano, e vamos ver, eu espero muito gostar. Eu sei que tem vários outros livros já lançados da Patti Smith aqui no Brasil, a Companhia das Letras tem feito essas publicações, mas eu quero começar por esse aqui e vamos ver se eu pego mais coisas. Aí o próximo é um livro que eu perdi um pouco do timing, tá? Infelizmente já deveria ter lido ele. É também um livro que eu comprei na Bienal de 2024, que está aqui na estante, aguardando o seu momento. E este livro é Hamnet. Eu paguei R$10 nesse livro, tá? O que sempre me deixou muito feliz. E desde que eu vi o GF falando sobre esse livro, eu fiquei muito interessada. Só que sempre ficava pra depois. Aí agora saiu o filme, foi indicada a Oscar e tal, está no cinema e eu não posso assistir. Por quê? Porque eu quero ler o livro antes. Mas aqui está, desse ano não passa exatamente por isso, porque eu quero ler, eu quero assistir o filme, gosto muito de acompanhar os indicados ao Oscar. Então, acabou se tornando uma prioridade que já era para eu ter lido, mas não aconteceu.
Mas Hamnet nada mais é do que um romance criado a partir das poucas coisas biográficas sobre William Shakespeare que a gente tem acesso. Aqui a gente vai estar acompanhando essa família que está precisando lidar com o luto e meio que um paralelo aí entre o Hamnet e Hamlet, a história de William Shakespeare. O que eu sempre escuto falar é que esse livro, ele é muito envolvente, ele é um drama familiar muito comovente. E eu espero, assim, a minha expectativa com ele é ter aí uma discussão, uma história sobre o luto que seja um pouco mais densa, mas principalmente sentir que essa aqui é a história de William Shakespeare, que se eu procurar no Google, essas pessoas são realmente essas figuras, e assim como eu senti com Daisy Jones, assim como eu senti com Evelyn Hugo, que eu estou lendo realmente algo de não ficção, porque eu vejo muito esse comentário das pessoas, então eu espero muito sentir isso com esse livro. Eu sei pouquíssimo basicamente da história, né, eu só sei realmente desse paralelo entre o Hamlet e Hamnet, e esse menino que foi esquecido ao mesmo tempo em que o seu nome é utilizado em uma das maiores peças. E eu queria muito que virasse um queridinho, tá? Tenho expectativas, mas veremos. Esse aqui eu quero pegar meio logo, pra ver se eu consigo, pelo menos, tentar ir ao cinema assistir o filme. Mas veremos. Aí vamos falar de uma autora que eu quero muito ler todos os títulos lançados, tá? Que nada mais, nada menos que R.F. Kuang, e este ano o livro da vez será Babel. Eu e a Kuang, a gente tem uma relação ainda que não foi muito bem definida, tá? Porque eu li A Impostora, e eu gostei muito de Impostora, com exceção ali do final, que pra mim pecou um pouco, mas foi uma boa leitura no geral. E aí, ano passado, eu li Catábases, que eu tinha ido com muita expectativa, eu gosto muito da ideia, mas eu não gostei da execução, eu senti que foi um livro bem travado pra mim. Então, eu não quero, longe de mim, desistir dessa autora, principalmente porque aqui atrás, vocês estão conseguindo ver, tem aqui a trilogia da Guerra da Papoula. Eu quero muito ler tudo que ela lançou antes de definir se eu vou continuar ou não lendo ela. Porque a Kuang é uma autora que se posiciona muito politicamente, é uma autora que eu sei que tende a trazer esses debates para os livros, e isso me interessa muito. E eu queria muito gostar dos livros. E Babel dizem que é um livro um pouco mais denso dela, um pouco mais trabalhoso, mas eu vou dizer que de todos talvez seja a minha premissa favorita e talvez o que tenha mais chances de dar certo comigo. E eu espero muito que dê, porque eu queria muito gostar. Eu queria muito ser, assim, ó, completamente obcecada por essa autora. Eu sou obcecada pelas premissas dela, mas eu sinto que sempre acontece alguma coisa no decorrer que me perde, e isso me deixa muito frustrada. Mas Babel é um livro que vai falar sobre colonialismo, sobre linguagem, sobre o poder que existe em dominar o conhecimento. Então, eu acho, são assuntos muito interessantes. Eu sei que teve todo um trabalho muito cuidadoso com a tradução desse livro aqui no Brasil, e isso também na época me deixou muito curiosa. Eu ganhei esse livro e na época eu tava tipo, não, porque eu vou ler semana que vem. Já faz aí uns 2, 3 anos que ele tá na estante. Babel é um livro em que a premissa me chama muito a atenção e talvez de todos é o que eu mais tenho expectativas de funcionar comigo. Eu espero muito estar certa, porque eu queria muito gostar. Eu gosto muito dessa autora. Assim, eu acho a figura dela politicamente muito interessante e concordo com inúmeras coisas que ela diz. E eu sei que ela passa esses debates para os livros, mas até o momento pra mim tem sido de um jeito que, ok, eu gosto muito do debate que a Impostora propõe, mas eu não gosto do jeito que ele finaliza a história. Gosto muito das ideias que Catábases traz, mas não gostei muito da execução. Então, eu estou meio em cima do muro ainda com os livros da Kuang. E eu acho que aqui a gente vai ter um saldo positivo. Rezem. Aí, já que falamos aqui de Babel, que tá há uns 2, 3 anos aí na estante, vamos falar de outro, tá? Que eu também comprei assim, não, porque eu tenho que ler na sequência. Já tá aí há um tempo. Que nada mais é que O Jogo do Anjo. Esse é o segundo livro da coleção do Cemitério dos Livros Esquecidos, do Zafón. O primeiro livro é A Sombra do Vento. Quando eu li A Sombra do Vento, que é um livro que fala sobre relação com livros. Então, assim, dificilmente não pegarás um leitor pelo coração. E o Zafón traz essa atmosfera e esse cenário de uma Barcelona mais gótica. E eu sou muito obcecada com a ideia de conhecer Barcelona e a Espanha. Então,
eu sinto que ele me pega por vários cantos, sabe? E O Jogo do Anjo é a continuação. Eu quero muito ler o terceiro livro dessa coleção de 4, se eu não me engano, que é O Prisioneiro do Céu, porque é de um personagem que a gente vê em A Sombra do Vento, só que eu não queria pular nenhum deles. Por mais que eu saiba que eles funcionam individualmente, eu queria respeitar aí essa sequência. Esse aqui, eu não tenho nenhuma desculpa mais pra não ler, porque além de ter ele físico, eu tenho ele no e-book, sabe? Eu tenho que pegar pra ler. Mas eu sinto que uma das coisas que me desmotivou um pouco na época é que eu acho a sinopse desse livro muito semelhante à Sombra do Vento. Aqui a gente vai ter um autor que recebeu o diagnóstico de uma doença terminal e se vê sem expectativas aí, né, sem perspectiva de vida, até que surge um editor com a proposta de que se ele escrever um livro específico, ele vai ganhar fama, dinheiro e saúde. E aí o David, que é esse nosso protagonista, ele acaba indo escrever esse livro, mas durante essa escrita ele vai vendo que existem muitas coincidências entre o que ele está escrevendo e a vida dele. O que é muito semelhante a coisas que a gente vê em A Sombra do Vento. E por isso que na época eu estranhei um pouco, porque me deu a sensação de que eu ia ler pela segunda vez o mesmo livro. Mas eu acho que talvez seja uma questão mais de sinopse mesmo e que a narrativa vai ser diferente. Queria que não passasse desse ano, porque eu queria muito voltar pra essa série. Eu sinto um quentinho no coração toda vez que eu lembro de A Sombra do Vento. E eu queria muito encontrar mais alguma outra coisa do Zafón e me ver de novo nesse cenário que ele cria de um jeito tão ilustre. Sei lá, uma vibe ler esses livros que eu não sei explicar. Então, este ano matarei a saudade da minha Barcelona com essa atmosfera gótica. Aí, agora entraremos no livro que eu tenho um grande parênteses, tá? Que era uma promessa, mas é uma promessa já cumprida agora. Eu, inclusive, terminei ele ontem. Esse livro é Eu Que Nunca Conheci os Homens. Gente, assim, eu não sei dizer quantos anos fazia que eu estava querendo pegar esse livro. Ele saiu aqui em 2021, então provavelmente desde 2021 eu quero ler ele, porque eu ouvi falar desse livro e todas as vezes na sequência em que eu ouvi alguém comentar sobre, era sempre num tom de muito elogio, de, assim, falar muito bem. Então eu fui ficando cada vez mais curiosa e não vou falar as minhas impressões sobre o livro aqui, mas saibam que vai sair logo logo um vídeo falando sobre esse querido, tá? Para quem não conhece esse título, vou dar aí um contexto do que fala essa história. A gente tá aqui no mundo onde as coisas estão diferentes e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas existe uma jaula em que nela estão 40 mulheres. E uma dessas mulheres é a nossa personagem principal, que diferente de todas as outras, foi levada para esse lugar muito novinha. Então ela não lembra do mundo antes de estar nessa jaula. E a gente tem aí esse ambiente de cárcere e um dia simplesmente os guardas fogem e elas descobrem que a jaula está aberta. E aí elas vão então ter contato com o resto do mundo e descobrir efetivamente como as coisas estão, já que elas estavam presas há muitos anos e elas não lembravam exatamente o que tinha acontecido, como tinha acontecido, qual era a situação do mundo. E aí é muito interessante porque a gente acompanha 39 mulheres que têm uma referência de um mundo antes de estar na jaula, e essa nossa personagem principal, que para ela as coisas sempre foram daquele jeito. Então, a gente vai vendo aos poucos essas relações entre essas mulheres, e também essa personagem e entendendo um pouco sobre o mundo anterior e sobre a vida fora daquele espaço tão controlável que existia. É um livro que traz... Ele é curtinho, gente, ele é muito rápido de ler, mas ele traz muitos questionamentos, tá? Muitas reflexões. E tava aí já na estante pra eu ler há algum tempinho. Eu sempre queria pegar ele, mas sempre deixava pra depois. E 2026 foi o ano limite que eu coloquei e efetivamente já cumpri. Então, vamos considerar que esse foi o livro de janeiro, tá? Porque se a gente pensar, passou um mês aí dos 12 meses, que tecnicamente seria um livro por mês. Então, esse aqui já foi lido, ok? Esse próximo eu vou falar pouquíssimo, porque eu não sei a sinopse dele, ok? Mas é Mar da Tranquilidade, esse livro que eu também só vejo elogios. Sei que foi
um favorito de muita gente, se eu não me engano é uma ficção científica. E a gente tem aqui um trechinho atrás que simplesmente Mar da Tranquilidade trata de viagens no tempo, amor, arte e pandemia, em uma jornada que vai da ilha de Vancouver, em 1912, a uma obscura colônia lunar 500 anos mais tarde. Então, assim, ele é curtinho também, o que me deixa muito curiosa, porque parece uma história que demandaria muito espaço e muito tempo. Aparentemente não é isso que teremos. Eu não sei explicar, porém sempre que eu vejo as pessoas falando desse livro, eu sinto uma vibe meio semelhante com Em Algum Lugar nas Estrelas, que é um livro favorito meu. Então veremos se é o que acontecerá. Vem aí essa leitura. Gente, se mudou um pouco o ângulo e a iluminação, peço desculpas, é porque tivemos um rápido problema com o celular. Mas vamos continuar. E agora, esses dois últimos, eu acho que talvez eles já estiveram aí em alguma lista de promessas que eu fiz nesse canal e não consegui cumprir, mas ambos são da Morro Branco, ok? O primeiro deles é O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Esse livro eu já prometi em outros momentos. Eu sei que ele é, ao contrário de outros aqui que eu só vejo ser queridinho das pessoas, esse aqui eu sei que é meio 8 ou 80, mas me chama muita atenção a vibe que ele parece ter. Ele me parece ser um livro muito imersivo de fantasia e eu sei pouco sobre ele, tá? Eu sei que aqui existe um livro meio escondido, meio misterioso, que vai ter uma ligação com o nosso personagem principal. E eu sei que a gente tem aqui Abelha, Chaves, e é isso. O que eu sei é pouco, mas já foi o suficiente para eu ficar bem curiosa. Eu sei que as pessoas comentam super bem sobre essa autora, sobre como ela consegue construir aí a atmosfera desses livros de fantasia. E eu tenho muita curiosidade de conhecer este mundinho. Então, deixando não passar esse aqui, ok? Isso eu prometo. E eu acho o trabalho gráfico desse livro muito lindo. Por exemplo, deixa eu pegar uma parte inicial aqui para mostrar. Esse livro me passa uma vibe meio semelhante com Coração de Tinta. Ó, olha que bonito os inícios de capítulo. E aí aqui também na frente vem um marcador, né, que eu sempre deixo até eu ler. Mas olha que linda a folha de guarda. Ele é muito lindo. E eu espero que a história me capture, sabe? Eu quero que seja uma leitura muito imersiva. Também tenho expectativas de um queridinho. Querendo ou não, esses dois livros são livros que eu tenho expectativas. Não tem muito o que dizer sobre isso. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem ele, Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Esse livro é uma trilogia, faz parte de uma trilogia. Eu ganhei os 3 livros de presente, já faz um tempo, e eu ainda não li. E eu tenho muita curiosidade, porque todo mundo fala que isso aqui é o suprassumo da fantasia / ficção científica. Pra quem não sabe, essa trilogia ganhou o Hugo Awards, que é uma grande premiação aí do mundo literário. A N.K. Jemisin é uma autora muito reconhecida, muito elogiada, e eu sempre escuto que ela é uma autora que constrói muito bem toda a parte política do mundo, todas as críticas que são feitas durante os livros. E eu sei que essa narrativa, ela vai trazer coisas como política social e racial, integridade moral e algumas coisas do tipo. Eu sei que aqui a gente também tem uma situação de fim do mundo, então também fico muito curiosa para saber como isso vai se encaixar aqui na narrativa. É uma trilogia, queria muito ler os 3 livros esse ano, mas prometerei apenas o primeiro, ok? Inclusive, eu tenho muita curiosidade de ler coisas da N.K. Jemisin, mas ela é uma autora que tá meio distribuída pelas casas editoriais. A gente tem essa trilogia pela Morro Branco, a gente tem a trilogia, não sei se dá pra ver, aqui ó, dos 100 Mil Reinos, que saiu pela Record, e a gente também tem a trilogia de... É trilogia? Não, eu acho que é uma duologia, o Nós Somos a Cidade, que, se eu não me engano, saiu pela Suma. Então eu sei que existem esses títulos lançados aqui no Brasil, mas eu nunca peguei nenhum pra ler. Eu acho que nada melhor do que começar por essa trilogia que é tão elogiada. Mas essa foi aí a seleção de 12 livros para esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem para me contar se querem ler algum desses títulos ou se já leram. Se sentiram falta de algum título também aqui nessa lista, me digam aí o que vocês consideram que seria uma leitura obrigatória para 2026, que aí eu dou uma olhada nas sugestões. E se quiserem compartilhar aí, se vocês fazem ou não uma tibiara anual, o que vocês colocaram. Eu sempre gosto de fazer esse exercício de olhar para a estante, ver o que eu já tenho parado aqui e que
prometem ser grandes histórias, porque eu sei que eu sempre tenho alguma coisa que acabou ficando para depois. E é legal focar nesses livros e às vezes não focar tanto no que vem aí de lançamento. Inclusive de lançamento desse ano, tem vários títulos que eu quero ler, mas isso é um papo para outra hora, ok? Então é isso, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, ativar o sininho para ir me vendo cumprir essas promessas, porque vocês estão vendo que eu tô levando a sério, já cumpri uma das 12, ok? Então é isso, beijinhos e até a próxima!